Esse vídeo é uma reflexão de 25 minutos sobre o momento que o Vasco vive. Esse vídeo é daqueles que é mais para desabafo do que para informação. Então, eu já antecipo isso pelo seguinte: você de repente não vai querer assistir esse vídeo se você está afim de uma informação nova, de uma hard news. E, obviamente, se você ainda assim quiser assistir esse vídeo, você está totalmente sujeito a discordar de mim ou de apontar algum erro de, enfim, de raciocínio e tal. Então, fica à vontade para comentar. Só sinalizando tudo isso porque hoje em dia os tempos são muito sensíveis e a gente às vezes é recriminado por opinar, né? Então fica esse aviso aqui, assista com moderação e é isso, não vou enrolar muito, fica à vontade aí. Cá estamos mais uma vez para falar dessa derrota do Vasco para o Botafogo. Tenho certeza que vão ter muitos que vão ver esse vídeo aqui e falar que, olha, esse cara tá sendo muito chato, mas eu acho que tem muitas coisas que vão além do superficial, da análise do jogo, como a gente fez no dia do jogo, né, no pós-jogo ali. Enfim, e refletir sobre o momento que o clube vive e quanto que esse resultado simboliza um pouco essas coisas todas que vão acontecendo. Mas iniciando esse questionamento, aliás, antes de tudo, fala Vascão, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Eduardo Alves, apresentador desse e de todos os vídeos aqui do canal, e eu tô aqui para questionar justamente esse momento que o Vasco vive. Eu acho que a reflexão vai muito além, como eu falei, das quatro linhas. A gente tem que falar sobre tudo que tem acontecido nos bastidores do Vasco, no administrativo do Vasco, e como tudo isso escancara que a gente está muito longe do que seria o ideal para poder pensar num clube profissionalmente sendo gerido, sendo bem cuidado, com as melhores decisões sendo tomadas. Bom, sobre o resultado em si, é claro, assim, a gente volta depois de um mês inteiro de pausa, um time que é derrotado por uma equipe que estava nesse Mundial, que está desgastada fisicamente, psicologicamente, que perdeu seu técnico, que perdeu seu artilheiro, que perdeu seu zagueiro, e que mesmo assim teve mais cabeça, teve mais força para poder vencer a partida, enquanto uma outra equipe, que na teoria teve um mês inteiro para se fortalecer, para se cuidar, não teve a competência de vencer esse jogo. Inclusive, marcou um amistoso, que foi aquele contra o Montevideo Wanderers, que não conseguiu nem sequer fazer uma marcação precisa desse amistoso, né? Fechou com uma empresa que depois deu uma volta no clube. Claro, não tem como agora, como um engenheiro de obra pronta, vir aqui criticar a decisão. Na época foi muito bacana, quando marcaram amistoso e tal, mas mostra que não foi feita uma escolha tão certeira assim, que não escolheram tão bem assim aquele que seria o mediador dessa venda desse amistoso para ambas as equipes. Enfim, fica evidente que esse planejamento inteiro para o mês de julho foi feito de maneira errônea, de final de junho e começo de julho foi feito de maneira errônea. Essa pausa que aconteceu, que deveria ser, de novo, aproveitada para o aperfeiçoamento do time e para poder voltar nessa segunda metade de temporada com o pé direito. Claro, não é terra arrasada, ainda não é o fechamento do turno, a gente ainda pega o Botafogo de novo no Brasileiro, mas aí é aquilo, vamos pegar o Botafogo no estádio Newton Santos, nós abrimos mão de poder pegar um dos candidatos ao título brasileiro e um dos nossos rivais na nossa própria casa. É o único clássico que era possível jogar em São Januário, de acordo com as ordens do BEP, que é um outro tema que a gente pode mencionar depois, que é o fato do Vasco deliberadamente não jogar os seus clássicos em São Januário, contra o Fluminense e contra o Flamengo, mas abriu mão de poder usar esse único clássico ali, essa única carta, e jogar em Brasília, uma venda que na minha opinião não faz sentido, não é possível que 3, 4 milhões de reais façam mais sentido esportivamente do que 3 pontos que podem fazer uma classificação para a Copa Libertadores ou para a Copa Sul-Americana do próximo ano. E aí sobre esses clássicos, eu acho que é importante só pontuar rapidamente, um rápido parêntese, como eu falei, deliberadamente escolhem não jogar esses clássicos contra o Flamengo e Fluminense em São Januário. Cabe lembrar, houve todo um celeuma para que os clássicos em São Januário fossem disputados, fossem possíveis de ser disputados, melhor dizendo, né? Houve uma conversa com a diretoria do Flamengo e do Fluminense, houve uma conversa com o BEP, uma ação popular chegou a fazer com que houvesse a decisão de liberar que São Januário fosse utilizado pelo Vasco para os clássicos, o que comprova que havia um caminho jurídico para isso e que não foi explorado devidamente. E essa ação, apesar de muito bem intencionada, não pode ser usufruída pelo clube, não pôde ser, melhor dizendo, mas, de novo, mostra que havia um caminho jurídico para tal e não quiseram. E, em troca, costuraram um acordo pela utilização do Maracanã. Isso visando, claro, quando o estádio de São Januário estiver passando por uma reforma. Só que essa reforma está atrasada. E, inclusive, por meses. Já estamos no mês 7, sendo que no ano passado foi dito, nominalmente, expressamente, que essa reforma iniciaria-se ao início do ano. Então, qual é o sentido de você firmar esse tipo de acordo se você não tem nem a certeza de que vai iniciar a reforma? Você abre mão do seu mando de campo sem que você haja um motivo para poder, digamos, achar um ponto de benefício, melhor dizendo, nessa decisão tomada. Sei lá, é difícil explicar. Mas, enfim, isso é só um rápido parêntese, né? Falando sobre a administração do futebol do Vasco.
né? A gente tem a notícia de que o CT está passando por reformas, foi feita a área molhada do CT, teve também essa sala da Gatorade ali e tal, uma ativação de patrocínio ali muito bacana, mas você ainda não tem estruturas cruciais para um CT profissional. Você ainda tem campos que não são bem cuidados, você ainda tem estrutura, fisiologia e academia, etc., muito abaixo do que os outros clubes aqui do Rio de Janeiro podem oferecer. Você ainda não tem uma área de hospedagem no CT, coisa que o Flamengo e o Fluminense têm nos próprios CTs. Então você ainda fica dependendo de hotel para poder fazer hospedagem, é um custo externo a mais. É o tipo de estrutura que um clube que está na Série A e almejando estar numa Libertadores tem que ter, né? Não pode deixar de ter. E, assim, é o tipo de coisa que a gente vê o quanto o Vasco tá para trás, mas será que é tanto assim herança maldita? A gente para pensar, por exemplo, na montagem do elenco do Vasco, né? Em como que gastaram quase 40 milhões de reais somadas as vindas de Jean Davi, de Lloyd Augusto, de Benjamin Garré e de Adson, que são jogadores que não têm performado regularmente pelo Vasco. Isso tem somente atacantes. Porque, por exemplo, se coloca o Juan Esforza, que foram 25 milhões de reais, é uma coisa que fica ainda maior. E se pega o titular da equipe, João Victor, que tem feito partidas muito abaixo daquilo que se pede, de um nível, enfim, que o Vasco precisa ter nesse momento, que custou 32 milhões de reais. Então, é como esse dinheiro foi mal gasto. Tudo bem que o João Vitor ainda foi na era 777, mas é um jogador que, por exemplo, não se buscou negociar, não se buscou um acordo para que ele saísse, para que ele pudesse trazer um retorno financeiro e parasse de custar tanto esportivamente ao clube, enquanto ele estava em alta no mercado. Houve proposta do Atlético, houve proposta do Cruzeiro, o jogador mostrou interesse em sair, mas o clube preferiu mantê-lo. Na minha opinião, isso foi um erro. E aí a gente fala também sobre essa instabilidade administrativa, né? Como que o Vasco tem passado por maus bocados na sua gestão, desde os pequenos detalhes, como por exemplo o imbróglio, o celeuma que teve ali pelo basquete do Vasco, né? O Pedro Ortega, que era gestor, saiu acusando a gestão do Vasco ali de desviar dinheiro do que seria ali o valor orçamentário para a modalidade e tal, uma disparidade, segundo ele, de quase 1 milhão. E aí o Vasco vem e se posiciona num vídeo porquíssimo, um vídeo totalmente tremido, um áudio muito baixo, explicando ali a situação por alto, mas até mesmo gerando um desentendimento de grande parte da torcida, desde as coisas maiores, como essa demora pela revenda da SAF. Tudo bem que a revenda tem que ser feita de forma cautelosa, e eu pelo menos entendo que tem que haver ainda primeiro uma solução com a 777, uma solução definitiva para tirá-la do quadro de sócios do Vasco da Gama. E no caso isso aí tem a ver com a justiça, com a mediação da Getúlio Vargas e tudo, mas também impressiona a falta de informações, a falta de clareza sobre o tema. Por muitas vezes preferem jogar o tema para debaixo dos panos. E se não fosse jornalismo de Vasco, isso nem seria mencionado. Então quanto tempo vão ficar fingindo que isso não está acontecendo? A última fala relevante que eu vi foi do Felipe Carregal lá no Vasco TV, falando que havia 2 ou 1 investidor mais avançado que estariam ali já na fase de due diligence, ou também a entrevista que esse mesmo Carregal deu lá pro fanático vascaíno, falando a mesma coisa. Mas assim, vão ficar mensurando essas informações, tipo, deixando de liberar até quando? São coisas que pra mim pegam um pouco. E, por exemplo, tem empresário, por exemplo, Léo Jardim, Paulo Pitombeira, arrastando negociação de propósito. Como que os empresários têm tido controle sobre o Vasco. E é impressionante como a gente atribui vaidade a um elenco que não deveria ter essa vaidade toda. A gente está falando de jogadores que, individualmente falando, tem algumas peças muito interessantes sim, como Pablo Verrete, Léo Jardim e tal, mas que não são isso tudo. A gente paga quase 1 milhão de reais por mês para um goleiro, que é um bom goleiro, concordo com vocês. Mas é um goleiro que, assim, 1 milhão de reais por mês é justo para um cara que não vai, por exemplo, trazer um gol. Eu concordo que ele tem que ser valorizado, mas até mesmo pela forma que foi, se tivesse sido uma negociação às claras e tudo, eu até ficava de boa. Mas forçando situações contratuais, forçando cláusula de venda para a Europa, etc, sabe? É muito louco para mim tudo isso e como normalizam tudo isso. É o Pablo Verrete fazendo, aliás, o Pablo não, né? O agente dele, o Hernan Bernardelo, fazendo toda uma costura pela renovação dele no final do ano passado. E eu lembro bem como é que foi isso, como é que saiu a notícia até do Mário Bittencourt ter ligado pro Verrete. E como o próprio Verrete depois veio a público desmentir, entre aspas e tal, mas, enfim, como tudo isso acontece com tanta normalidade, cara, tão corriqueiro, assim, como brincam com o intelecto do torcedor, porque certas situações acontecem, usa-se da imprensa para poder
favorecer narrativas ou distorcer outras. Por exemplo, como foi a queima do Medel no ano passado, porque houve definitivamente algum desentendimento interno e preferiram queimar o Medel, falar que bateu em fulano, bateu em ciclano, etc e tal. O cara saiu queimadaço do Vasco e hoje ninguém nem fala sobre isso, mas perdemos um ativo que era muito importante para a equipe naquele momento. A troco de bala. O cara foi pro Boca Juniors, aí, é claro, vai ser engenheiro de obra pronta agora, porque o cara não jogou bem no Boca Juniors, etc. Mas definitivamente não era um jogador para se descartar. E como, por exemplo, a gente por muito pouco não teve a renovação do Payet até o final do ano acontecendo. Um jogador que recebia mais de 1 milhão por mês para não performar em campo, sabe? São tantos erros, cara, que eu fico até sem como mensurar tudo isso, assim. É o Jair recebendo 800 mil por mês e o Vasco deixando a vontade do Diniz prevalecer para não liberar o jogador. Agora o jogador fica no elenco e não é negociado e não vai ser utilizado também, porque não tem nível para isso, para ser titular, né? Vai ser reserva ali e tal, para receber 800 mil por mês, 900 mil por mês. Foi feito um coro público pela permanência do Jair ali, permitiram que acontecesse dessa forma. Então, cara, é a ausência de profissionalismo em tantos aspectos. E aí o principal para mim, cara, que é a postura com a mídia setorizada do clube. Eu não vou ficar aqui puxando a sardinha pro meu lado, né? Porque é uma coisa que me afeta muito. A gente mencionou na semana passada, nós fomos bloqueados pelo mandatário vascaíno no Instagram. E é um debate muito denso, a gente pode aprofundar numa outra oportunidade e tal. Assim, não é nem sobre o fato dele ter bloqueado a gente e a gente pessoalmente se sentir ofendido por isso. Mas é porque não foi só com a gente, né? Outros vários perfis de Vasco foram bloqueados, a gente pôde confirmar com cada um deles ali. Então é uma coisa assim, um movimento quase coordenado. Inclusive foi tudo numa madrugada em específico, assim. Todo mundo saiu sendo bloqueado, torto e direito, assim. Uma coisa de louco. Então, cara, eu de novo, não tem problema nenhum nisso. É o perfil pessoal do presidente. Mas por que é que ele precisa bloquear as pessoas, sabe? O que motiva ele a isso, né? Eu fico pensando muito assim, vamos lá, eu me coloco no lugar dele, eu sou presidente do Vasco, tudo bem. O que me faria querer bloquear alguém? Se essa pessoa está publicando inverdade sobre mim, se essa pessoa está me atacando diretamente, nominalmente, são coisas que eu não teria estômago para ficar lendo realmente, e eu me daria o direito de bloquear, eu concordo plenamente. Aí eu vou falar pessoalmente do Analisa Vasco, porque eu tô de dentro, eu posso falar com clareza plena. Às vezes em que a gente mencionou o mandatário foram críticas construtivas, foram críticas ponderadas, né? A gente evita falar por falar, digamos assim. Falar o que dá na telha, digamos, sabe? A gente criticava quando a gente via uma coisa ali a ser ponderada sobre aquilo ali, né? Então, pessoalmente, do Analisa Vasco, eu posso afirmar que não é... Se eu, por exemplo, estivesse no lugar do mandatário e eu visse uma postagem do Analisa Vasco falando de mim, como já aconteceram algumas vezes, eu não me sentiria no papel de bloquear. Eu procuraria, se eu discordasse de algo assim, eu questionaria. Poxa, por que isso aqui foi dito, etc. Inclusive, há essa abertura, porque a gente tem contato pleno com a assessoria do clube. A gente frequenta eventos do clube e eu, pessoalmente, sou jornalista, além do que eu faço aqui no Analisa Vasco, mas por um outro veículo. Então, eu várias vezes estou ali presente na coletiva e tal. Estou acessível ao presidente, né, se for o caso. Então, se por acaso eu tivesse dito algo que incomodou ele ali, mas que, como eu digo aqui do Analisa Vasco, nunca foi um ataque pessoal, eu procuraria, se estivesse no papel dele, eu me procuraria, assim, pô, caramba, tu falou um negócio ali que eu não concordo e tal. Mas não foi o que foi feito. Não só com a Analisa Vasco, mas com outros vários perfis de Vasco que, assim como a gente, aí eu sou um cara muito cronicamente online, né, como dizem, assim como a gente, ponderaram, criticaram, etc., e foram punidos com o bloqueio, certo? Então, pra mim, é uma postura que não condiz com alguém que tá chefiando um clube, tá? E aí, falando sobre os VPs, assim, a gente tem, por exemplo, o presidente da Assembleia Geral processando um influenciador ali da internet. Influenciador, acho que até é uma palavra meio pejorativa, vai. Um ilustre vascaíno, um cara que tem uma certa relevância ali na rede social, que gera um debate coerente e, vamos dizer assim, uma conversa nutritiva sobre o clube, com opiniões, estatísticas, etc., que nunca fez ataque direto à gestão, que nunca fez jogo político, por exemplo, mas que sim trouxe questionamentos importantes, quando fez uma última ponderação sobre aquele relatório fiscal que foi publicado pelo clube no final de maio. E quando houve a sinalização ali de que haveria a publicação tardia do balanço financeiro, e aí, assim como qualquer um aqui, inclusive a gente, houve esse questionamento. Por que desse atraso, sabe? E aí houveram algumas divergências ali financeiras, naquele relatório financeiro, e foram questionadas por esse cidadão em questão. O presidente da Assembleia Geral, o Alain Belaciano,
ele achou por bem processar esse influenciador. Para mim não faz o menor sentido esse tipo de coisa acontecer. Para mim não faz o menor sentido uma pessoa ser processada por uma informação errada. Assim, eu concordo se fosse uma coisa oficial, se fosse uma matéria jornalística, etc. Mas era o perfil pessoal da pessoa. E, assim, pela postura dessa pessoa, eu já troquei várias ideias com ele. Bastava chegar a conversar com o cara, sabe? E ele mesmo se retrataria. E ficaria feio pro cara, digamos assim, sabe? Tipo, ah, você errou aqui e tal, beleza. Mas preferiram intimidar, ameaçar e tal. Assim, parece uma gestão mais preocupada com o legado pessoal do que com o Vasco. Porque eu não caio muito nessa narrativa de, eu estou abrindo mão de várias coisas para estar aqui, ou como foi dito, que sou escolhido por Deus, e etc. Eu não caio nessa. Para mim, quem precisa afirmar muito esse tipo de coisa é porque não está seguro disso. Ela precisa reafirmar para ela mesma, acima de qualquer outra coisa, que ela está ali por um ideal filantrópico, por um ideal altruísta, e não para poder, digamos, se provar pessoalmente. Porque vamos combinar, uma pessoa que exercia um cargo bem estabelecido na comunicação, como esse que hoje manda no clube, por que essa pessoa iria querer se envolver com a política do clube? Porque ele é um salvador da pátria? Porque ele é o cara que se diz melhor, bonzinho, o cara que se diz altruísta, etc e tal? Se ele fosse de fato esse cara bem intencionado, ele precisaria ficar se afirmando o tempo todo? Não bastariam as ações dele? E como ele várias vezes já disse, são ações que o torcedor vai ficar incomodado. Beleza, mas você como comunicador que foi, você não tem a competência de abrir a câmera, ligar o microfone e falar pro torcedor o que está acontecendo? Para que ele possa entender o seu lado? Você prefere fazer jogo político, você prefere se esquivar, e aí quando você é confrontado, você reage com bloqueio, com ataque, com processo, etc. Então, é esse tipo de coisa que a gestão atual tem proporcionado ao seu torcedor e aqueles que de alguma forma tentem informar sobre a gestão, trazer alguma ponderação, algum questionamento, etc. Houve, por exemplo, um questionamento formal feito por sócios, membros ali do Conselho de Beneméritos, e que não foi respondido até agora. O questionamento em cima do possível conflito de interesses ali nesse processo de mediação da Fundação Getúlio Vargas, né? Porque um dos advogados ali seria, inclusive, esse presidente da Assembleia Geral, que já esteve algumas vezes em ações contra o Vasco, quando ele atendia jogadores, né? Então, óbvio, é um trabalho ali, um ofício, etc., mas é uma pessoa que juridicamente já teve interesse contrário ao do Vasco. E esse tipo de pessoa é quem está defendendo hoje o interesse do Vasco na justiça. Será que não é digno de questionamento? Eu acho que é. E até hoje não foi respondido esse tipo de ofício. Então, é esse tipo de coisa que questiona. A falta de transparência, a falta de clareza e o clima bélico com qual são feitas as coisas, melhor dizendo, tá? Mas assim, tudo isso sintetiza no seguinte, na incompetência. O departamento de futebol do Vasco é falho, é fracassado. O planejamento de futebol do Vasco é ruim. Mais uma vez, apostaram num técnico que todo mundo sabia que ia dar errado, que foi o Fábio Carille. Gastaram a metade da temporada praticamente com esse cara. Disputou o Carioca inteiro, disputou o início do Brasileiro, disputou o Sul-Americano, perdemos pontos, perdemos a chance, por exemplo, de ir para a final do Carioca e tantas outras coisas. E conseguimos avançar na Copa do Brasil, verdade seja dita, mas muito mais por incompetência dos adversários do que por mérito nosso. Todos os confrontos a gente passou com muita dificuldade, salvo aqueles contra equipes de divisões inferiores, como era o caso do Nova Iguaçu, enfim, e também da equipe da primeira fase, que era do Mato Grosso. Então, enfim, qual é, de fato, o ponto positivo para ser dito sobre o departamento de futebol do Vasco em 2025? O acerto acidental no Nuno Moreira, deixa eu ver, a renovação superfaturada do Verratti, do Léo Jardim, a manutenção do João Vitor, que já vinha sendo um ativo instável desde o ano passado. Vejamos, não sei, não consigo entender. A vinda do Tietê, um jogador que recebe um salário muito grande e que há muito tempo não performa para condizer com esse salário, um jogador já em decrescência física e técnica, enfim. É muita coisa para analisar, cara. O grosso da coisa é de um departamento de futebol que mais erra do que acerta. Que não hesita em gastar milhões de reais na contratação do Lloyd Augusto, mas que pensa duas vezes se vale a pena você, de repente, trazer ali um jogador identificado com o clube, como era o caso, por exemplo, do Daverson. Tá? Não que um erro justifique o outro. O Daverson não obrigatoriamente é ser a solução do Vasco, tá? Mas por que dois pesos, duas medidas? Prefere apostar num cara desconhecido, com histórico, na verdade, de mau comportamento e tal, do que trazer alguém que está acostumado com o futebol brasileiro e que poderia, de repente, agregar de alguma forma, sabe? É querer pensar muito fora da caixinha para dizer que está tentando e tal, para mascarar, de fato, uma incompetência
na gestão do futebol. E para não falar também, é claro, dos inúmeros empregados indevidamente no Vasco da Gama. Eu falo indevidamente pela sua competência. Temos, por exemplo, o caso do diretor de marketing, que recentemente fez nada menos do que uma campanha de mercadinho de bairro para poder anunciar o Vasco no LinkedIn, com direito a uma logotipo, um símbolo, um ícone do Vasco, né? Um escudo do Vasco, feito por a inteligência artificial, e um texto em que ele é pequeno Vasco de todas as formas possíveis e que eu acho que nem um flamenguista mal intencionado faria dessa forma. Ou, por exemplo, o diretor de futebol que passou meses no clube sem conseguir responder o WhatsApp, por exemplo. Porque não tinha o que falar de resposta, não tinha o que passar de informação. Acho que nem ele sabia o que estava fazendo lá. E o outro que veio agora, que tá toda uma euforia, uma expectativa, mas que daqui a algum tempo a gente vai ver a mesma coisa que veio os outros, assim, que viu nos outros, assim. Um cara completamente despreparado e incapaz de exercer o cargo que está ocupando hoje. A gente já conversou com vários jornalistas e a gente teve uma matéria feita até com um deles para o nosso site sobre o trabalho dele no Girondins de Bordeaux, que foi seu último clube, e o quanto esse cara tem problemas e tudo mais. E será que o pessoal do Vasco verificou isso? Definitivamente não. Então, enfim, esse vídeo todo é para dizer o seguinte: a derrota pro Botafogo pode pegar muita gente de surpresa e tal. Não me pega de surpresa, tá? Eu acho que a realidade do Vasco é essa. E é importante a gente perceber o seguinte: o Botafogo já foi muito assim usado como exemplo da SAF que deu certo, tá? De fato, é uma SAF que deu mais certo que errado, tá? Mas no que tange a organização, é talvez tão bagunçada quanto o Vasco, né? Erra muito, até mais até do que o Vasco, porque gasta muito mais dinheiro nos erros que comete e tudo mais. Mas, definitivamente, tem uma coisa que o Vasco não tem, que são dirigentes com ambição, a fim de fazer a coisa acontecer. Há muito mérito na recuperação judicial, concordo plenamente, mas eu acho que é de uma falta de ambição enorme você fazer um projeto, financeiramente falando, que só vai resolver a sua vida daqui a 15 anos. E você não correr atrás de uma liquidez externa que possa acelerar esse processo. É você querer que o clube que já está há 20 anos sangrando passe mais, sei lá, 10 anos, 15 anos sangrando. 12 anos, que seja, que é o tempo previsto para a quitação de todas as parcelas possíveis ali da dívida. Isso também contando que não sejam geradas novas dívidas. Quem garante que não vão ser geradas novas dívidas? Porque enquanto está lá no cargo, enquanto está ocupando a cadeira, todo gestor vai dizer que está fazendo um trabalho impecável, etc. Daqui a pouco começam a aparecer as dívidas, como foi na gestão anterior também. Então, é isso. A reflexão que fica, na verdade, para mim, pelo menos, eu convido você a debater sobre isso, é a seguinte: não existe político que seja a solução do Vasco. Também não existe um milionário que vai cair do céu e vai resolver as coisas como foi, por exemplo, o Textor pro Botafogo, que também não resolveu a vida do Botafogo ainda. O Botafogo ainda tem uma dívida muito grande, que já caiu bastante, mas ainda é muito grande. Ainda são 200 milhões de dívida, mais ou menos, e tem, assim, frequentes problemas fiscais. Inclusive, o balanço financeiro do Botafogo ainda não foi publicado. A gente já está entrando em agosto daqui a pouco, e o balanço financeiro do Botafogo não está no ar, sendo que era para ter sido publicado em maio. Então, problemas vão existir o tempo todo. O Flamengo, que é tantas vezes tido como exemplo de sucesso de um clube associativo e tal, tem problemas a vera, assim, problema de relacionamento, problema de administração, problema de tudo que você possa imaginar, acontece por lá. Só que o Flamengo, assim, por N razões, a gente, como vascaíno, sabe bem que há todo aquele favorecimento, enfim, cota de televisão, direito de transmissão e etc., historicamente falando. Então, é um fenômeno financeiro, então se sustenta no topo mesmo assim, mas também não é perfeito. Não existe perfeição. Agora, abraçar a não perfeição acoplada com a mediocridade, para mim é um erro crasso. É uma coisa que não faz sentido. E, obviamente, quem se dane é o Vasco, porque é quem está sofrendo com tudo isso. É quem está ficando para trás. A gente teve, para não ser assim, como se tudo que aconteceu nos últimos anos não fosse suficiente, a gente teve um tapa na cara que foram os 3 rivais jogando o Mundial, enquanto o Vasco não conseguiu nem sequer marcar um amistoso como equipe uruguaia para se preparar para o restante da temporada. É sombrio, é isso. Podem me confundir até mesmo com um comerciante do caos, porque eu estou fazendo isso após a derrota para o Botafogo, mas essa é a minha opinião sobre a situação atual do Vasco. E eu estou aqui para refletir. E eu sei que hoje em dia o jornalismo crítico, opinativo, ele é quase que recriminável, né? A gente está se aproximando muito do tempo da ditadura, em que você só pode falar o que for aceito socialmente, né? Tudo bem. Mas só queria dizer que, assim, se você está vendo tudo que está acontecendo com o Vasco, você está satisfeito ou você está ainda disposto a defender personagens acima do clube, se você coloca qualquer coisa que não seja maior ou mais importante do que o Vasco acima do próprio Vasco, isso aqui eu estou falando para vascaíno, tá? Porque para você que está vendo esse vídeo por algum acaso que é flamenguista ou qualquer outra coisa,
Obviamente o Flamengo é maior do que o Vasco pra você, mas pra você que é vascaíno, o Vasco é maior do que qualquer coisa, inclusive do que o Flamengo, vamos combinar. Se você coloca qualquer coisa acima do Vasco, você tá errado pra mim. E você não é bem-vindo aqui, você pode se retirar desse vídeo aí. E, assim, sinta-se também desconvidado a ver qualquer conteúdo, não que eu seja especial, mas não pense que o que eu tô falando aqui é pra você. Se você coloca qualquer coisa que não seja sua família e tal, o seu bem-estar como ser humano, etc., tudo bem, direitos humanos e tal, eu tô falando assim, interesses pessoais, tá? Se você coloca qualquer interesse pessoal acima do Vasco, você não é bem-vindo aqui. Simples assim. Isso não é só para torcedor, isso é para qualquer pessoa que esteja de alguma forma se relacionando com o Vasco. E essa é a minha opinião. Bom, eu fico por aqui. Obrigado pela sua audiência. Esse vídeo ficou um pouco mais longo. Não sei se fez tanto sentido. Me sinalizem nos comentários se não tiver feito. Posso tentar explicar meu ponto de vista ou gravar um novo vídeo sobre o tema. E que venham tempos melhores e que a gente possa mascarar essa gestão amadora com resultados que a gente possa, no mínimo, se apoiar neles para terminar o final do ano rindo um pouquinho, fazendo algumas piadas, celebrando alguns jogadores que vão nos entregar algumas atuações boas no meio de tantas medíocres e, sei lá, torcer que apareça algum investidor muito paciente, muito afim mesmo de investir e muito bem intencionado, que é quase zero a chance disso acontecer. É realmente contar com milagre. Mas é isso, tamo junto, valeu e até a próxima.